Atualmente as pessoas têm levado muito a sério a questão de religião e principalmente de como se opor a ela. A forma como normalmente estão fazendo fica estranho porque eles ficam de uma forma, criticando a religião de uma forma tão forte, tão imponente e militando tanto contra ela que parece que estão criando uma nova religião. Isso levando em conta algumas criaturas que só fazem isso de vez em quando ou só porque leram um ou outro livro da modinha. É o que eu chamo de ateus de fim de semana. O ateu de fim de semana é aquele cara que parece que comprou um livro do Dawkins, normalmente Deus é um Delírio, que eu acho até um livro não tão bom assim, e acha que pode papaguear para todo canto quanto ele é ateu. Infelizmente, eu acho que isso é a forma mais estúpida que se pode agir. É uma forma de tão idiota de mostrar que se opõe a algo que chega a ser até infantil. Vi, por exemplo, nesse último caso da Síria, uma repórter entrevistando um representante islâmico dentro de uma mesquita e um monte de gente criticando porque a mulher estava envolta com um hijab, um lenço muçulmano. E criticaram porque ela estava assim aqui no Brasil. Eu até percebi uma coisa que ninguém dos idiotas perceberam, que ela estava dentro de uma mesquita. Se você está dentro do templo religioso de alguém, você tem que respeitar a crença dessa pessoa. Se você não quisesse, não fosse lá. Da mesma forma, se você fosse numa sinagoga, você não vai com a cabeça descoberta. É contra os princípios dele. Os homens vão, normalmente os judeus vão com um kippah, né? Em hebraico, kippah. As mulheres vão com a cabeça coberta também. Você não vai lá com a cabeça descoberta, você estará desafrontando lá a religião deles. Você não quer ser desrespeitado na sua casa, então você não tem que desrespeitar a casa dos outros. Esse é o problema. Acham que podem fazer o que quiserem porque eu quero ser contra a religião. Bom, você pode ser contra o que você quiser, mas mesmo assim você terá que respeitar a casa alheia. Da mesma forma, se você for no Congresso Nacional e nós não temos nenhum motivo para adorar aquilo e os que tem lá dentro, você terá que respeitar os regimentos da casa. Você terá que respeitar tudo que tiver lá dentro. Porque todos os representantes que estão lá, querendo ou não, foram eleitos pelo povo. O povo decidiu que aqueles que estão lá devem ser representantes dele. Então nós temos que aceitá-los ou escolher políticos melhores. De qualquer forma, não é uma questão que nós tenhamos que aceitar todas as religiões ou os seus religiosos. Mas eles existem. Se eles existem e não causam mal nenhum, você não tem que ficar propagando que você tem que acabar a religião. Eu já tinha dito, você não vai acabar com a religião. No vídeo que eu falei sobre qual o problema das religiões, eu deixei isso bem claro. A religião começou com a humanidade não faz pouco tempo. Ela não vai sumir. De qualquer forma, nesse mesmo vídeo eu tinha dito por que não vai acabar. E as pessoas não vão dar nada em troca. É fácil dizer que a tiazinha que está lá dentro do interior não deve rezar lá para Jesus ou para um bode preto. Você não vai dar nada em troca e nem vai melhorar a vida dessa pessoa. É fácil criticar, sendo que ela não causa problema nenhum para você. Então por que você está enchendo o saco? O problema da religião, eu já falei, não é a religião ou não os religiosos, e sim a manipulação político-social que eles fazem quando eles usam toda a sua influência para aprovar leis que lhes são bem adequadas, como isenção de impostos, por exemplo. Mas ele ser isento de impostos não tem nada a ver com uma pessoa que fica dentro da sua casa rezando para sua entidade mágica favorita. Não que eu preciso aceitar, eu na verdade não consigo entender porque que alguém reza para um judeu pegado num pedaço de pau ou coloca um prato de pipoca numa encruzilhada achando que aquilo dará poderes mágicos a eles. Eu não consigo entender, mas a pessoa quer acreditar nisso. Eu não tenho que saber por que ou deixar de entender o porquê. Ela quer acreditar nisso, por mim ela pode acreditar no que quiser. Mas as pessoas acham que todo mundo tem que seguir a opinião deles.
Isso é errado, porque se você força alguém a acreditar naquilo que você quer ou não acreditar naquilo que você não quer, você está sendo tão religioso e fanático quanto aqueles mais insanos. Isso não é uma forma inteligente de agir. Não que eu acho que qualquer tipo de manipulação ou força aplicada para determinado controle de um grupo social, seja ele grande ou pequeno, seja algo inteligente. Não, nunca foi inteligente. Isso é apenas uma forma do ser humano mostrar o quanto é estúpido. Normalmente, quando apontamos isso, via de regra acontece sempre a mesma coisa. Começam a nos xingar. O ateísmo de fim de semana ele não aceita que você o contradiga, porque ele cria lá os seus sites e seus vlogs e começam a gritar feito um bando de alucinados, mesmo porque qualquer pessoa inteligente não vai ficar gritando, deixando uma barba crescer, usando óculos escuros e gritando só para ser modinha. Bom, alguns fazem isso e conseguem muita visualização, mas a religião tem muito mais. E esse é o principal argumento da religião que é rebatido, é que a religião está aí há vários séculos e tem muitos seguidores. É verdade? Coisa que é facilmente rechaçado. Eles não deveriam de usar esse mesmo argumento, e muito menos os seus seguidores. Aliás, nem eles mesmos usam esses argumentos, só os seus seguidores. Ou seja, nós temos uma nova religião aí. Qualquer tipo de forma que você tenta encher o saco de outra pessoa para seguir o que você pensa está absolutamente errado. Eu, por exemplo, eu tenho um blog de ceticismo, e eu coloco lá as minhas opiniões. Você não é obrigado a seguir a minha opinião, você não é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito. Por mim, eu não estou nem aí no que você acredita. Ao ponto que você chega lá e não fica me xingando, ou me condenando para o inferno, ou mencionando alguma coisa sobre a minha mãe, você pode pensar o que você quiser, eu não dou a mínima. Crie um blog para você e escreva lá o que você quer. Se você quer criar um vídeo e falar um monte de suas bobagens, então você tem todo o direito. Mas lembre-se que outros farão a mesma coisa e você ficará sapateando num pé só. De qualquer forma, é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou criticando. Não necessariamente eu vou no espaço da pessoa e vou criticá-la lá. Mas eu vejo, principalmente nas redes sociais, as pessoas chilicando por causa de bobagens. A pessoa, lembre-se, a pessoa não tem que fazer o que você quer, ela não tem que ser o que você quer. Ela tem a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio funciona muito bem quando você não acredita numa figura mítica que vai lhe punir se você escolher errado. Eu tenho o total direito de acreditar no que quiser e acho que você também tem. A diferença é que eu não forço nada. Eu nem acho que você deve seguir o que eu estou falando aqui agora. Por mim, você pode fazer como sempre, o que você sempre fez, da forma como você sempre fez, desde que seja mediante as leis. Respeitando as leis, você tem o direito de fazer o que quiser. Se você não respeitar as leis, você terá que ser responsabilizado por isso. Ainda assim, você vai fazer o que você quiser. Pense que quando você pensar que você tem o direito de assaltar alguém, a polícia vai lá prendê-lo, porque isso é contra a lei. De qualquer forma, se você pensa em ofender uma outra pessoa, isso também viola certas leis. Agora, se você quiser rezar para um Deus ou não, se você quiser colocar um pentagrama preto na porta da sua casa, faça o que você quiser, é o seu direito. Mas do jeito que eu vejo, não se pode dizer nada sobre religião nenhuma, que já vem logo atacar. E aí começa uma briga de um lado com o outro, de religioso ou não religioso, ou antirreligioso, que fica e vai, e fica, e discutindo, e brigando, e quase se engalfiando no chão. E eu fico do lado comendo pipoca, observando um bando de idiotas discutindo bobagens. O ateísmo desse fim de semana não consegue entender que as pessoas têm características próprias, vêm de culturas diferentes. Se você é criado no meio muçulmano, lá no interior do Afeganistão, você será muçulmano. Muito dificilmente você será judeu, já que eles não são muito bem vistos entre aqueles muçulmanos mais fanáticos. Da mesma forma, se você é muçulmano e está lá no Texas criando um relógio, muito provavelmente você terá sérios problemas.
Só que o problema não é o cara ser muçulmano e estar criando um relógio, já que os muçulmanos foram até achados de terroristas. Os cristãos é que estão sendo contra o cara, porque estão ofendendo o Deus deles. Ou seja, nós temos um preconceituoso achando que o outro não tem direito a seguir uma religião porque está ofendendo a religião dele. E fica vários ateus brigando porque o moleque é muçulmano e tinha que ser taxado de terrorista mesmo. Sério, a empatia é uma coisa que está passando longe dessa internet. O conceito vive e deixar viver é algo que está perdendo sentido ultimamente. As pessoas estão levando muito a sério a sua liberdade de expressão, mas não a dos outros. Quando nós falamos em liberdade de expressão, não é só eu falar o que quiser. Os outros também têm que ter o direito de falarem o que quiserem. Se você acha que os outros têm que manter a sua opinião e ficar caladinha num canto, você simplesmente está agindo de uma forma tão insana quanto aqueles que você critica. Não julgue então quando você tinha as grandes guerras religiosas, seja protestantes contra os católicos contra todo mundo, e a perseguição da Guerra dos 30 anos, ou da Inquisição, ou outras coisas semelhantes. Como você vai criticar se você está agindo agora da mesma forma? O Richard Dawkins mesmo, com esse ateísmo militante dele, de forma que até eu considero como exagerada, chega até a ofender outros grupos. Eu entendi quando ele no livro dele disse que o agnóstico é um ateu fraco. Ele falou isso e ele foi extremamente idiota, já que agnosticismo e ateísmo não tem nada a ver uma coisa com outra. Agnosticismo não é eu quero acreditar num Deus sem provas. O agnosticismo simplesmente eu não dou a mínima se Deus existe ou não enquanto não tiver provas. O ateísmo se baseia numa não crença. O agnosticismo significa no não conhecimento sobre um determinado tema. E aí um imbecil uma vez me disse que isso era ignorância. Não, ignorância é não saber. Agnosticismo seria não ter condições de saber. Porque eu posso saber se uma determinada abelha produz veneno para que mata rato. Basta fazer um teste. Eu não sei, mas eu posso vir a saber mediante testes laboratoriais. Já eu não posso determinar se uma entidade supranatural, como Deus, existe ou não. Não há nenhum teste laboratorial que possa me provar isso. Então eu não posso nem determinar que ele existe ou não. Se você não consegue ter um meio de saber se algo existe ou não, você não precisa ficar raciocinando muito sobre isso. Você até analisa todos os grupos que acreditam nesse Deus ou nos que não acreditam. Mas no final das contas você não se importa. Porque se Deus existir de fato e não dá nenhuma prova, ele não está interagindo com esse mundo. Então tanto faz se ele existir ou não. Mesmo porque as bactérias do meu ralo não estão muito preocupadas se eu existo. Imagino que deva ter alguma até que fique lá me venerando. E quando eu jogo desinfetante e sobra uma, ela diz para outras que ela foi a única que restou porque era fiel a mim. Muito obrigado, dona Bactéria. Eu espero que as pessoas tivessem mais um pouco de tolerância, mas praticamente isso não está acontecendo. Quando você tem uma simples foto de uma pessoa rezando e as pessoas tripudiando em cima, dizendo que existe ciência, que a ciência é isso, que a ciência... Ciência não tem nada a ver com religião, a ciência não se importa com a religião. Quando eu estudo as propriedades gerais da matéria, eu não estou querendo provar se Deus existe ou não. Quando eu faço uma reação química, se eu jogo uma bomba atômica em alguém, eu estou provando muita coisa. Menos se Deus existe ou não, porque o objetivo da ciência não é se meter com religião. Ela não vai se meter com religião porque não é a função dela. A função da ciência é conhecer o mundo que nos cerca e propiciar uma melhor qualidade de vida para nós. Saber como as coisas acontecem, por que acontecem, não se existe algo em algum outro multiverso, um ser com 50 tentáculos, 53 chifres, olhos vermelhos em fenda, comandando toda a galáxia. Não faz a menor diferença do que as coisas simplesmente acontecer por causa de simples fenômenos químicos ou físicos.
É isso que eu não entendo até por parte dos religiosos. Acho que a ciência que veio para desmentir a religião, quando não veio. Acham que a evolução prova que Deus não existe, então nós devemos atacá-lo. Quando simplesmente poderia dizer que, bom, Deus é tão poderoso que pode escolher qualquer mecanismo para as espécies mudarem, porque não seria evolução. Já os ateus dizem que a evolução é prova que Deus não existe, e eu digo a mesma coisa. Não faz a menor diferença. Evolução existe, é fato, existe provas tanto em laboratório quanto no mundo natural e até em nível molecular. Negar isso é ser extremamente burro. Tentar associar isso com uma existência ou não existência de algum ser poderoso fora de nosso campo natural é simplesmente total estupidez. Não há nada uma coisa a ver com outra. Então, por favor, não use esse termo. O máximo que vocês estão fazendo é fazendo o religioso não aceitar a evolução, porque ele vai preferir aceitar que o Deus dele existe, quando nenhum cientista, nenhuma publicação indexada, nenhum livro-texto disse que evolução prova que nenhum Deus existe. Então, por que ficam insistindo nisso? Deixem a pessoa acreditar no que quiserem. Quando Ken Miller, o Dr. Kenneth Miller, que é cristão, católico por sinal, foi uma das peças-chave contra o julgamento de Dover, ele foi ovacionado, mesmo porque ele é um biólogo evolutivo. Mas houve algo estranho, porque outros ateus, cientistas ateus como Pisimais, começaram a atacá-lo só porque ele é católico praticante. Do tipo, o trabalho dele é tão sem importância assim, ao ponto de você criticá-lo só pelo que ele acredita, só para quem ele reza. Isso não faz o menor sentido. Se formos levar isso, então nós teríamos que dizer que Copérnico, Galileu e entre outros cientistas não deveriam de ter o trabalho descartado só porque são cristãos, ou só porque eram cristãos, já que eles morreram, mas vivem em nossos corações. E já, por outro lado, outros cientistas são ateus e nem por causa disso nós vamos descartar o trabalho deles porque eles não acreditam numa entidade mágica. Nós temos que levar em consideração a obra, o conjunto de trabalhos que todas essas pessoas produziram. E parece que é esquecido nesse meio tempo. Pouco importa em que eles acreditavam ou deixaram de acreditar. Ninguém menciona o fato que Isaac Newton criou aquela mitológica existência de 7 cores no arco-íris só por causa da numerologia. Exato. Se você procurar bem, olhar um arco-íris, duvido muito que você conseguirá ver as 7 cores certinho lá definido. Mas ele disse que isso passou a ser uma verdade absoluta, quando era apenas baseado em astrologia e numerologia. Não que nós devemos descartar o trabalho de Isaac Newton, apesar dele ter sido um grande sociopata. Leibniz que o diga. Acho então que a melhor forma de nós agirmos seríamos entender toda a nossa diversidade sociocultural que nós temos. Eu não ficarei intimidado se alguém acreditar que Yansan comanda raios, mas curiosamente mencionam em Thor. Deve ser por causa do filme da Marvel. Ou por causa desse avião voando. Então, meu querido ateu de fim de semana, não seja uma pessoa desagradável. Entenda que nem todo mundo tem que acreditar no que você acredita, nem todo mundo tem que fazer o que você acha. Deixe as pessoas serem o que são. Desde que elas não infringam nenhuma lei ou não haja de uma forma discriminatória ou preconceituosa, você não tem o direito de criticá-la de nada, porque aí você estará sendo o preconceituoso. E preconceito é uma coisa muito feia e titio não gosta. Titio vai ter que deixar você no quartinho de castigo. Você não gostaria disso. Da mesma forma que você não gosta quando alguém lhe condena para o inferno. E aí começa a vociferar que o inferno não existe. Bom, o inferno não existe, o quartinho de castigo que eu vou te colocar também não. Mas a sua estupidez, sim. Pense nisso da próxima vez. Ainda mais que eu preciso mandar você pensar nisso, o que torna isso extremamente mais estúpido ainda. Esse é André, do seu ceticismo.net.